após ali o nosso patrocínio. Mas a gente começa então, vamos lá, Nilton, já agradecendo os nossos patrocinadores. É isso aí, Subete Apostas Esportivas, faça sua aposta aqui de UFC, futebol e basquete, o telefone é o 99619-9130. Manda lá. Posso ir direto? Segue. Então vamos lá, Malhas Ferju, 12 mil metros quadrados de áreas de vendas, tudo em até 10 vezes sem juros, fica na BR-101 no Trevo Norte de Imbituba. Jardel Consórcios, para Tubarão e toda a região da Murel. Aqui você não vota, mas pode fazer a melhor escolha. Consórcio para veículos imóveis, faça já uma simulação em jardelconsórcios.com.br. Vipcar Citroën, alô Rafa, aquele abraço, chegou o novo C3, design único com faróis em LED, central de multimídia de última geração e muito mais. Venha conhecer em Tubarão, Criciúma e Araranguá. Bit Peças e Tintas, a melhor loja de peças e tintas da região. Quando o assunto é carro, quem entende é o pessoal do Bit, que está há mais de 41 anos no mercado. Vem pro Bit, temporária e estruturas para eventos, cobertura completa para todo tipo de evento, casamento, aniversário, eventos empresariais. Faça sua cotação pelo 996468620, 996468620. Elizabeth Seguro, soluções em seguro de vida, residencial, automóveis, há mais de 29 anos, cuidando bem do seu bem aqui em Tubarão e região. E Sergal, presidente Gelson Bento, vice Thiago Goulart e diretoria. Agora sim, podemos seguir a entrevista com o nosso convidado de hoje, Rafael Bica. Muito bem, então contamos o tempo a partir de agora, valendo 30 minutos com Odair Tramontinha, quem a gente agradece aí pela gentileza da conexão. Bom dia, candidato, bem-vindo ao Grupo Hiper de Comunicação. Muito bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, as demais pessoas daí que estão participando do programa. É um prazer enorme e me coloco à inteira disposição de vocês aí para nós conversarmos aí sobre os assuntos que vocês considerarem pertinentes. Maravilha. Como de costume, por respeito, inclusive, aqui o Nilton falou da nossa hierarquia, a primeira pergunta sempre ao Arilton Barreiros. Muito obrigado pela deferência, Rafael Bica. Candidato, a gente sabe que a sua proposta de governo está registrada no TRE, mas a grande maioria dos eleitores provavelmente ainda não sabe. Por isso, nós gostaríamos que o senhor falasse sobre o seu plano de governo sendo eleito para dirigir Santa Catarina. Olha só, eu andei o estado inteiro, né, fiz dois giros pelo estado, registro aqui é importante, né, dirigindo meu próprio carro, andei mais de 22 mil quilômetros, porque o Partido Novo é o único partido que não usa o fundão eleitoral. E consegui, nessas andanças pelo estado, perceber que as demandas dos catarinenses são quase que uniformes, né? O nosso estado tem uma característica que difere de todos os demais. Nós não temos uma região pobre, outra rica, nós não temos grandes diferenças, só diferenças nas suas matrizes econômicas, né? O sul é um tipo, o oeste outro, o norte outro, mas as demandas são praticamente as mesmas e as conhecidas de sempre, né? Em especial a infraestrutura, que é um dos principais gargalos, com exceção do sul do estado, porque a BR foi feita muito recente, ainda não sente tão forte. Tem problemas de infraestrutura, mas não tão forte como em outras regiões. Temos problemas sérios de saúde, a nossa saúde está na UTI, mais de 100 mil pessoas em fila de espera, isso é para todo o estado, né? E problemas em educação, que é muito grande, porque hoje a educação passou a ser um componente de infraestrutura, na medida em que a falta de qualificação dos jovens colocados no mercado de trabalho implica num déficit de mão de obra qualificada para as empresas, que é algo extremamente importante na atualidade. Em síntese, as demandas são mais ou menos parecidas. Agora, o nosso diferencial, o principal norte que diferencia o Partido Novo dos demais, porque você tem experiência, todo ano, toda eleição, é a mesma coisa, é saúde, educação, segurança e infraestrutura, é sempre, né? E os problemas não são resolvidos. O Partido Novo tem um grande diferencial, que é o seu jeito de fazer gestão. Aí nós podemos discorrer por
porque esse é um capítulo à parte, né? É a forma que nós fizemos a composição dos nossos governos, o modelo de contratação dos secretários, enfim, de todos os cargos comissionados, difere absolutamente dos demais candidatos, e por isso que nós temos esse grande diferencial, que é o principal mote da nossa campanha, o modelo de gestão. Porque, repito, os problemas são os mesmos. E você só vai resolver esses problemas ou minimizar as consequências desse problema se você mudar a forma de gestão. Eu tenho sempre dito que a gente não alcança resultados diferentes se nós continuarmos agindo do mesmo jeito. Ou seja, nós não enfrentaremos os problemas dos catarinenses que dependem do Estado se nós continuarmos, primeiro, com o modo de governar de sempre e com os políticos de sempre. Tá aí, Odair Tramontim na primeira participação. Guilherme Neto, agradeço aí peço desculpas neste momento para a Rádio Hiperativa, nós acabamos atrasando 5 minutos, eu sei que isso dá uma complicação na grade. Guilherme Neto agora online e em rede conosco. Bem-vindo, Guilherme, bom dia. Bom dia, Bica, bom dia, Nildinho, Arilton, bom dia, Odair. Aliás, o candidato esteve aqui também na nossa rádio já. Candidato, o senhor, falar sobre coligação com o senhor, o Novo está sozinho. Mas como é que o senhor pretende governar o estado de Santa Catarina? Se a gente tem toda a questão política também, que também está envolvido. A partir de, se for eleito, como é que o senhor pretende governar e mudar leis, se o senhor não vai ter aí um apoio tão grande dentro das 40 cadeiras dentro da Assembleia Legislativa? De que forma implementar o jeito novo de governar sem ter apoio político? Bom, primeira coisa, o jeito novo de governar não depende, para a arrancada, da Assembleia Legislativa. Por quê? Porque o nosso jeito novo de governar, o grande diferencial, como disse, é a composição das equipes, que são feitas pelo currículo e não pelas indicações. E aí você tem razão. Tradicionalmente, a composição é sempre aquele toma lá da cá, ou seja, o governador ou o prefeito administra com apoio na Assembleia ou na Câmara dos Vereadores, dando cargos. Né? Dá o cargo, tem o apoio. Isso o Partido Novo não faz, isso eu jamais farei, porque esse é o grande problema da ineficiência do serviço público. Coloca-se pessoas desqualificadas apenas com a referência partidária e não com a referência profissional. O Partido Novo não faz isso. E aí você perguntou bem como fazer isso se já está incrustado na política essa compensação toma lá da cá. Eu dou um exemplo. Nós só temos um prefeito e um governador. O nosso prefeito de Joinville, o Adriano Silva, tem administrado com 3 vereadores em 19. O Romeu Zema, que é o nosso único governador, só tem 2 deputados em 79. E mesmo assim, ele aprovou a reforma da Previdência no primeiro ano. Moisés aprovou aqui no segundo ano, tendo lá 15 deputados na sua base. Ele fez a recomposição da dívida. Enfim, chegou ao final do mandato de governador sem ter feito nenhum toma lá da cá. Claro, não conseguiu tudo o que queria, mas conseguiu recuperar um Estado completamente falido e recolocou na trilha do desenvolvimento. Como que ele fez lá? Dialogando, conversando, né, com os parlamentares. O Adriano, em Joinville, repito, com 3 em 19, aprovou a reforma administrativa no primeiro ano de mandato. Repito, no primeiro ano de mandato, ele aprovou a reforma administrativa. Como? Dialogando, conversando, não se isolando, fazendo a política republicana, chamando os vereadores, todos os vereadores, foi a primeira coisa que ele fez na sua primeira semana de mandato, chamou todos os vereadores individualmente para dizer como ele iria administrar. E tem feito uma administração que está revolucionando o município de Joinville. Então, a gente não pode partir, Guilherme, dessa premissa de que os deputados
só aprovam um projeto se tiverem cargos no executivo. Não é bem assim, porque eles também estão sendo eleitos para defender essas pautas, para resolver esses problemas. Então, tudo depende de como o governo apresenta isso, né? A forma como apresenta, porque eu estive 2 dias lá em Minas Gerais e perguntei muito isso para o governador Zema. Ele disse que, antes de mandar um projeto, ele conversa com as lideranças, ele conversa com a sociedade, com os setores que serão atingidos por essas mudanças. Então, eu tenho muita tranquilidade, repito, porque nos nossos 2 exemplos, nós estamos sendo exitosos, conseguindo administrar de uma forma muito tranquila, sem, repito, a troca de cargo. Agora, eventualmente, o vereador pede uma obra, né? Se é uma obra que está no radar da administração, o nosso prefeito e o nosso governador fazem essa obra e depois chamam o vereador para inauguração, chamam o deputado para dar o crédito para ele. Então, a gente trabalha com a sandália da humildade, administra com a sandália da humildade, porque nós sabemos que dependemos do parlamento. E tem governantes que acham que pode tudo, que são os comandantes. Nós não somos comandantes, nós somos gestores. E gestão se faz com diálogo. Candidato, bom dia. O senhor vem do Ministério Público, né? O senhor é promotor. E nós sabemos que o Ministério Público é um dos órgãos que custam muito, né? Que pesam muito aos bolsos dos catarinenses. Existe uma casta aí, a elite do funcionalismo público, com muito privilégio, com super salários, enfim. O Partido Novo, defende a redução desses privilégios, a diminuição do custo da máquina pública. Caso Odair Tramontim se eleja, né? O que o eleitor catarinense pode esperar? Um Tramontim corporativista com a sua classe, leniente com essa elite do funcionalismo público, que eu repito, pesa muito aos nossos bolsos, ou um Tramontim seguindo os princípios do Partido Novo? Evidentemente que eu seguirei os princípios do Partido Novo. O Partido Novo tem uma cartilha e, dentre os seus valores, prega a igualdade, ou seja, contra privilégio. Agora, eu quero ponderar uma questão muito importante a respeito disso. Eu sei que o Ministério Público, Judiciário, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa tem, de fato, privilégios que a maioria dos outros servidores não tem. O que eu quero dizer é que esses privilégios, 2 meses de férias, licença-prêmio e várias outras questões, eles não são da alçada do governador. Por quê? Porque isso são regras nacionais, decorrente de lei nacional. A lei do Ministério Público é uma lei nacional. A lei do Judiciário é uma lei nacional. E esses poderes têm independência, você sabe, né? O governo repassa o do 10º para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, Assembleia, Poder Judiciário. Então, a eliminação desses privilégios tem que ser atacado lá no Congresso Nacional. Por isso, a importância na eleição dos deputados. E aí eu fico muito tranquilo. Primeiro, se eu concordasse com o privilégio, eu não estaria no Partido Novo, que é o partido que combate. Né? Então, eu estaria nesses partidos que defendem as corporações, em especial os partidos de esquerda. E, para ficar bem claro a minha posição, o Partido Novo foi o partido que mais liderou a reforma administrativa no Congresso Nacional, querendo trazer essa elite do serviço público para que se fosse discutido, né, a eliminação de algumas coisas que, de fato, não fazem mais sentido. Mas o Partido Novo ficou sozinho, né, e a reforma administrativa não andou. Então, o governador, repito, não tem o poder de interferir nessas questões. Por quê? Porque o repasse é feito pela Assembleia, né? Esses privilégios que você menciona são decorrentes de lei nacional, então isso precisa ser atacado lá no Congresso Nacional. E os deputados do Partido Novo sempre são os que puxam
essa ponta. Agora, se não consegue, por isso que tem que dar uma olhada na hora também de eleger os nossos deputados federais e os nossos senadores. Candidato Odair Tramontim, representando o Partido Novo, a gente sabe que o Novo tem essa identificação com a redução de custos, né, com princípios liberais, digamos assim. Eu queria abordar temas que geralmente são questionados quando se fala disso, por exemplo, como educação, saúde, segurança pública, que são pastas geralmente feitas por cargos públicos, concursados, enfim. Como é que o Novo enxerga isso? É possível privatizar aí? É possível reduzir custos? Enfim, como é que o Novo vê estas pastas que hoje são obrigatoriedades do Estado, né? Então, só para colocar uma coisa bem clara, quando a gente fala que o Novo defende a diminuição do Estado, defende privatização, a gente nunca fala em privatizar educação, nós não falamos em privatizar a saúde, nós não falamos em privatizar a educação. Essa é uma narrativa que as pessoas fazem e é equivocada. O Estado, nós defendemos o Estado, existe justamente para essas coisas: educação, saúde, segurança e infraestrutura. O que nós defendemos quando falamos do enxugamento do Estado é a eliminação, em especial, daqueles cargos que não são necessários, que são criados só para os ajustes que o Guilherme falou antes, toma lá da cá. Em Minas Gerais, o Romeu Zema extinguiu 40 mil cargos. Então, a gente fala no enxugamento da máquina naquilo que é gordura. Agora, o governador não tem como demitir servidores da saúde, não tem como demitir servidores da educação. O que nós fazemos e o que nós pregamos é fazer parcerias. Então, por exemplo, a educação, né, é algo que precisa ser olhado com um olho de lupa mesmo. Por quê? Porque hoje nós estamos com grande dificuldade no ensino do ensino médio, que é a obrigação do governador. E quando a gente fala de atuação das empresas privadas, por exemplo, como já tem sido feito em Joinville, lá em Minas Gerais, é você utilizar a estrutura privada, por exemplo, as escolas técnicas do Sistema S, para que o Estado não precise contratar professores específicos para ensinos profissionalizantes, em especial porque os ensinos profissionalizantes, eles são muito dinâmicos. Aquilo que é necessário agora pode não precisar depois. Então, o que nós defendemos é a qualificação dos servidores, dos professores, para trazer a educação para o século XXI. Porque você sabe, nós temos hoje uma escola analógica e um aluno digital que não se sente estimulado com essa linguagem do professor que já está ultrapassada. E o resultado disso são quase 20% de alunos que abandonam a escola no segundo grau. Então, a gente tem feito parcerias com escolas privadas, o Estado comprando essas vagas no contraturno, para que esses jovens terminem o segundo grau qualificados e tenham condições de enfrentar o mercado de trabalho, que o mercado de trabalho é extremamente exigente hoje, especialmente na área da tecnologia, né, que tem cerca de 12 mil vagas em aberto, e nós não temos gente qualificada para ganhar um salário a partir de R$4.000. Então, quando a gente fala isso, repito, é usar racionalmente a estrutura que existe do serviço público e complementar ela com a estrutura já existente do serviço privado. Ou seja, para fazer o contraturno, que hoje é uma dinâmica do novo ensino médio, você tem condições de usar a capacidade instalada de uma forma mais barata, mais dinâmica e podendo cobrar resultados. E para encerrar esse assunto, nós queremos instituir na educação um sistema de mérito, né? De premiar o professor, um salário melhor, ou com 14º, se for o caso, desde que o IDEB melhore, ou seja, vincular a melhoria das condições financeiras dos professores vinculada à apresentação do resultado. Então, isso é algo importante. Agora, quando nós falamos em que o Estado tem que ser privatizado, é privatizar aquelas empresas públicas que são ineficientes. Isso sim. Mas os serviços públicos essenciais, não. Isso faz parte da própria existência do Estado.
São 8h25, 8h25. Tramontim, se você for eleito, vai manter o chamado Plano 1000, o PIX vai continuar para as prefeituras ou não? Não. O Plano 1000 é compromisso que nós já assumimos, inclusive ontem estive em Joinville e de público já disse que nós vamos cumprir o Plano 1000. Isso é algo que nós criticamos muito, essa história de um governante assumir e fazer terra arrasada. Agora, evidentemente que é preciso ver se nós teremos dinheiro. Tem que ver se o Moisés não prometeu demais, né? Porque eu não tenho todas as informações do Caixa, né? É preciso levar em conta que no ano que vem nós já teremos um grande impacto com a redução da arrecadação por conta da redução da alíquota do ICMS. Você sabe disso, né? Vai dar 3,5 bilhões a menos. A partir de 2024, 1,5 bilhão a menos, porque vai se reduzir o ICMS sobre energia e telefonia. Mas, se tivermos recursos financeiros, se de fato o show do milhão que o Moisés tem feito em ano eleitoral, se ele tiver consistência, evidentemente que nós vamos dar continuidade e o catarinense não se preocupe, porque o Partido Novo vem para fazer gestão, para servir o catarinense, e não para fazer politicagem. Só porque o outro fez, eu não vou dar continuidade. Isso conosco não existe. Guilherme Neto. Bom, vamos falar sobre agronegócio, candidato. 3 problemas do agro: infraestrutura, custo de produção e insegurança jurídica. Como é que o senhor pretende tratar esses assuntos? Você falou uma palavra primeiro, em relação ao agronegócio. Infraestrutura, o agronegócio vive 3 problemas sérios hoje. Sim. Infraestrutura, custo de produção e insegurança jurídica. Guilherme, eu sou do Oeste, né? Eu nasci no Oeste, a minha família mora no Oeste, os meus irmãos, que ainda são agricultores lá no município de São Bernardino, Campo Herê, trabalham com frango, com suíno, com leite. E eu quero fazer aqui um desabafo em nome do Oeste de Santa Catarina. O Oeste nunca foi tão maltratado na parte de infraestrutura rodoviária como o atual governo. É um absurdo o estado das estradas do Oeste. Estão absurdamente abandonadas. Então, a primeira coisa que o governador vai ter que fazer é um mutirão para recuperar aquelas rodovias do Oeste que estão abandonadas. Em relação ao escoamento da produção do agronegócio, é algo extremamente preocupante. Por quê? Para dar um exemplo, Guilherme, eu saí do Oeste em 1982, há 40 anos atrás, para vir estudar na capital. Na época, o Oeste tinha agricultura de subsistência, né? Era insignificante economicamente para o Estado. Chapecó, por exemplo, tinha 83 mil habitantes. 40 anos depois, Chapecó tem quase 250 mil habitantes. O nosso agronegócio é o maior do mundo, né? O maior centro de produção de proteína animal do mundo é no Oeste, e nós continuamos, Guilherme, com a mesma infraestrutura de 40 anos atrás, a mesma 282, a mesma 470, a mesma 280, que são obras federais. É importante ser dito. O que nós defendemos? Né? É preciso enfrentar isso com urgência. E qual é o nosso plano? Pressionar o governo do Estado, o governo federal, para fazer concessão da 282, porque o governo federal não tem dinheiro, fazer concessão da 470, porque já começou há mais de 10 anos e não chegou em Blumenau ainda, fazer concessão da 280, que é outro gargalo que liga aos portos lá do norte, que também não chegou nem em Jaraguá. E se o governo, aí é uma palavra forte que eu vou dizer, se o governo federal não atuar nisso, porque, só para dar um exemplo, o orçamento da 470 para o ano que vem é 53 milhões, não dá para fazer nem 10 quilômetros de asfalto, né? O da 282 não existe.
Então, nós temos que urgentemente dialogar com isso e tem uma forma. O Romeu Zema fez na Minas Gerais. Existe a possibilidade de estadualizar uma rodovia ou parte dela com o fim específico de fazer concessão. Eu falei com os setores produtivos do Oeste, lá do extremo Oeste e do Oeste, e que eles concordam plenamente em passar a 282 para a iniciativa privada. Por quê? Porque o Oeste está à beira do colapso, você sabe disso, está à beira do colapso logístico, se isso não for enfrentado. E, inclusive, do ponto de vista de competitividade. O nosso caos de infraestrutura é tão grande que influencia no custo da nossa produção. Você sabe disso. O custo da logística em nível mundial é 8%. Santa Catarina é 11%. Brasil, a média, é 11%. Santa Catarina é 14%. E nós estamos aí com uma velocidade média de um caminhão beirando os 30 km por hora. Isso é quase velocidade de uma carroça. Então, é preciso que o governo lidere, o governador lidere, que não fique brigando com o governo federal, lidere esse processo para que a gente não perca a capacidade de investimento. Eu estava no Oeste, estão falando lá, por exemplo, que a Aurora precisa expandir 2 unidades. Eles estão pensando em levar para outros estados, o Paraná e o Mato Grosso, justamente porque em Santa Catarina nós estamos à beira do colapso logístico. Então, sintetizando, é importantíssimo, é fundamental, é indispensável para a sobrevivência da pujança do agronegócio que a gente resolva esse gargalo importante da infraestrutura. É isso aí. Candidato, a gente, em época de campanha, né, nós ouvimos muitos candidatos falando dos problemas da saúde. Né? É saúde para cá, é saúde para lá, mas poucos dizem como fazer. Aqui em Tubarão, por exemplo, eu sempre cito como exemplo, nós temos um problema que é ali o pronto atendimento, a emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que precisa ser reconstruído, né? Precisa ser remodelado, revitalizado, uma obra aí que deve custar algo em torno de 16 milhões de reais. Vamos lá, 16 milhões para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é o maior de Santa Catarina, é dinheiro de pinga para o governo do estado, por exemplo, mas é muita conversa e pouca ação. Temos outros hospitais aqui na nossa região também que passam por dificuldades financeiras com muita frequência. Eu queria saber como que o senhor pretende, de fato, fazer a saúde dos catarinenses, né, terem uma melhor acessibilidade. Rafael, eu não posso perder a deixa quando você disse que com 16 milhões de reais a gente resolve o problema do pronto-socorro do Nossa Senhora Conceição, que eu tive o prazer de visitar. Eu conheço o hospital. Só para dividir uma indignação com todos os catarinenses, até agora, os meus concorrentes já gastaram 22 milhões de fundão eleitoral. Então, é preciso que o catarinense, as pessoas do Sul, que têm discernimento, prestem atenção nisso. Ou seja, para fazer pronto-socorro não tem dinheiro, mas para gastar 22 milhões em 30 dias de campanha, tem. Então, é importante que se coloque e se separe o joio do trigo. Eu sou o único candidato que não estou usando dinheiro do fundo eleitoral. E aí, para finalizar esse desabafo, né, eu quero dizer para ti o seguinte: o problema da saúde é recorrente. Todo momento, toda a campanha é a mesma cantilena, né? Fila de espera, ambulancioterapia, ou seja, os problemas que nós estamos enfrentando há 40 anos atrás. Então, fica uma dica para o eleitor. Se votar nesses políticos, e a maioria deles estão há 40 anos aí no cargo, com exceção do Moisés, mas que agora voltou aos 40 anos na medida em que se aliou ao MDB, então o Moisés também é velho, e a única novidade, de fato, é o Partido Novo. Então, é preciso que o catarinense analise isso. Bom, para responder objetivamente a tua pergunta, a primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos resolver essa criminosa fila de espera de mais de 100 mil pessoas esperando cirurgia. Isso é preciso enfrentar, porque saúde não pode ser para depois. Mas, para resolver o problema em médio e longo prazo, tem uma solução que é a valorização
dos hospitais filantrópicos, como é o caso do São José de Criciúma, Nossa Senhora Conceição, e a maioria do estado, 70% da medicina é prestada por hospitais filantrópicos, que vive pedindo esmola, né? Como é esse valor aí de 16 milhões, que é dinheiro de pinga para o governo, que nunca teve tanto dinheiro como agora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos valorizar os hospitais filantrópicos. E aqui quero reconhecer, no governo Moisés, foi feita a política hospitalar catarinense, que é uma ideia excelente, que eu apoio, mas precisa de mais dinheiro, né, para valorizar esses hospitais. Eu quero concluir esse raciocínio, Rafael, dizendo o seguinte: eu estive no Hospital São José e as irmãs me apresentaram um dado avassalador. Você sabe, nós temos 3 tipos de execução do serviço de saúde. Próprio, o Estado, através dos seus funcionários públicos, por OS ou por hospitais filantrópicos. O custo de um leito, de maneira direta, pelo próprio Estado, é de R$42 mil. Quando é uma OS que administra, então já diminui para 32. Um hospital filantrópico custa em torno de R$12 mil. Então é muito mais barato, né? Se você der dinheiro para os hospitais filantrópicos, eles fazem chover, né? Porque esses hospitais são hospitais tradicionais, né? A maioria deles tem aí 100 anos, daí para frente, sabem fazer, tem corpos clínicos muito qualificados. A questão é que a saúde hoje, eles fazem política na saúde, né? Eles ficam dando leito de UTI para o hospital que não precisa, e aí o hospital que precisa não tem leitos de UTI, logo não consegue dar vazão a essas filas de espera. Por quê? Porque as cirurgias dependem do suporte, em especial as cirurgias mais complexas, de suporte de UTI. Então, nós queremos fazer gestão e não fazer política, que, infelizmente, e aí eu digo com autoridade de quem mora numa cidade, como o caso de Blumenau, que não tem nenhum hospital público e tem uma das melhores medicinas do estado de Santa Catarina. Por quê? Porque os hospitais filantrópicos funcionam, só que eles estão à beira do gargalo. Outra coisa que um governador precisa fazer é, junto com outros governadores, liderar um movimento para atualização da tabela SUS. A gente não pode ficar fazendo de conta que faz saúde com a tabela SUS com os valores congelados há quase 20 anos. Então, é preciso que a gente enfrente esses problemas clássicos, crônicos e que são recorrentes e nunca são resolvidos. Eu não estou dizendo que tem a varinha mágica que vou resolver do dia para a noite. Seria mais um desses tantos mentirosos que passam por aí. Mas a gente vai enfrentar, na medida em que nós colocarmos para administrar uma pessoa técnica, alguém com capacidade de gestão, alguém que enxergue a floresta e não apenas as árvores, que não dê recurso com base em reciprocidade, nós entendemos que existe sim espaço para se fazer gestão na saúde com qualidade, com resultados. Bom, nosso tempo quase encerrando, passo para o Arilton. São 8h38 agora. Candidato, o senhor, se eleito, diz que deseja enxugar a máquina pública. De forma objetiva, como é que se faz isso? Bom, se faz isso queimando as gorduras, né? Naquilo que for possível, nós vamos eliminar esses cargos que o Guilherme falou, que são... Não foi ele que falou, é que eu que digo. Aquele troca-troca com os deputados. Tem muito cargo por aí que são massa de manobra, né? Então, nós vamos fazer isso. O governador já começa dando o seu exemplo de não morar no Palácio da Agronômica, que custa quase R$200 mil por mês. Então, o governador dando essa sinalização, ele fazendo como o Romeu Zema fez em Minas Gerais, né? Vivendo como um cidadão comum, já é um grande indicativo para que os outros setores também atuem dessa forma, cortando os privilégios, cortando os gastos desnecessários, né? Fazendo uma gestão como se faz e com os predicados da iniciativa privada, né? Não gastando em excesso e eliminando aquelas estruturas que não condizem com a realidade. Inclusive, se for o caso, privatizando empresas que se revelarem deficitárias, prestando péssimos serviços. Enfim, existem espaços
né? Por aí eu não posso dizer, porque como você não assume, né? Eu estudei um pouco a estrutura pública e dá para fazer muitos enxugamentos, e lá, depois que assumirem, que nós assumirmos, vocês verão o jeito diferente, né? Como nós temos feito em todos os lugares por onde passamos, por onde gestamos. Por quê? Porque, repito, o Partido Novo não faz toma lá da cá. Candidato Odair Tramontim, estamos encerrando o nosso tempo de 30 minutos e acho que vários temas foram abordados. Teríamos tantos outros aí, mas seria injusto nós alongarmos, já que o tempo estipulado é 30 minutos no máximo com todos os candidatos. Quero agradecer demais a sua gentileza e transmitir também, peço que o senhor transmita a sua assessoria, que foi extremamente gentil, pontual e sempre muito querida conosco, e a gente faz questão, né, Nilton, de frisar, porque nem todos foram assim, não tivemos o mesmo carinho no atendimento com as assessorias, então parabéns à assessoria do Novo, claro que fica à disposição para suas palavras finais e sua despedida aqui do Grupo Hiper. Eu agradeço o espaço, a generosidade de vocês, eu que pertenço a um partido que só tem 17 segundos de televisão. Repito, que é o único que não usa dinheiro público para fazer campanha, então tenho andado aí exaustivamente, como disse, mais de 22 mil quilômetros dirigindo o próprio carro. Quero fazer uma saudação muito especial ao Ricardo Altoff, que é o nosso candidato a vice do sul do estado, conhecido por todos vocês, ele que é dirigente do supermercado, da rede de supermercado Altoff. Portanto, nós teremos no sul do estado uma grande representação através desse empresário jovem, dinâmico e que seguramente contribuirá muito com sua experiência na gestão do estado. Então eu quero agradecer mais uma vez a cordialidade, a generosidade de vocês, pedir aos catarinenses que prestem atenção no Partido Novo, que é um partido pequeno, mas tem muito a mostrar. Os nossos 8 deputados federais, a quem peço voto também para os nossos deputados federais, estão sempre dentre os 10 melhores do Brasil no ranking dos políticos. O nosso deputado Bruno Souza, e também quero pedir voto para todos os deputados, nossos candidatos a deputados estaduais, faz um brilhante trabalho na Assembleia Legislativa, agora é candidato a deputado federal. O nosso senador Barbosa também, um homem de uma integridade, de um caráter, de um preparo indiscutível. Então, para dizer que nós só temos 8 deputados, são os melhores. Os nossos 9 vereadores também estão sempre dentre os mais bem avaliados. Nós só temos um único governador que tem 70% de aprovação, que é o Romeu Zema. Nós só temos um único prefeito, que é o Adriano de Joinville, que tem aprovação de 88%. Ou seja, nós somos diferentes porque nós fizemos gestão, nós não fizemos politicagem. Nós somos pessoas comuns que saíram da indignação e se apresentam para a ação. Nós somos pessoas que arrumamos as nossas vidas para entrar na política e não entramos na política para arrumarmos as nossas vidas. Nós somos o partido que defende que nós tenhamos profissionais na política ao invés de políticos profissionais. Nós somos o partido que contrata os seus cargos comissionados não por indicação política, mas sim por currículo profissional. Então, tudo isso dá resultado, né? Porque quando disse que o governador é o melhor, o prefeito é o melhor, não é por acaso, é porque o método é diferente. Nós temos uma cartilha que nos dirige a isso. Então, eu queria pedir atenção aos nossos eleitores, não olhem para a pesquisa, essas pesquisas são todas compradas, digo, todas compradas. Por quê? Porque o Romeu Zema tinha 7% há uma semana da eleição e ganhou a eleição em Minas Gerais. O Adriano tinha 5%, 6% há uma semana da eleição e ganhou em Joinville. Então, presta atenção no Partido Novo, é uma plataforma diferente. O Tramontim não precisa da política para viver, tem 33 anos de cátedra como professor, 34 anos no Ministério Público, não sou um aventureiro, venho para fazer a diferença. Então, grande abraço, muito obrigado e vote 30, Tramontim, Partido Novo. Maravilha, muito obrigado, Odair Tramontim, do Partido Novo, então, abrindo esta semana, né, aí com as nossas sabatina hiper. Cumprimos a nossa tarefa, Guilherme Neto, de Braço do Norte, Guilherme lá com a Rádio Hiperativa 96.7. Gui,